E agora, Ju, qual pedra eu escolho para a bancada da minha casa? Pessoal, no vídeo de hoje eu não vou ficar falando sobre os processos de formação de cada tipo de rocha natural que a gente tem. Vou ser mais direta no assunto e vou trazer para vocês quais características a gente tem que analisar quando vai escolher o tipo de pedra que a gente vai usar, por exemplo, na bancada da nossa cozinha ou na bancada do banheiro, ou se a gente for aplicar alguma dessas pedras, no piso ou na escada da nossa casa. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha e ativa o sininho que assim que sair conteúdo novo você vai ser notificado e não perde nada do que a gente posta aqui. Bom, pessoal, a primeira pedra para falar para vocês não poderia ser outra a não ser o granito, né? É uma das mais comuns e uma das mais utilizadas que a gente vê nas obras e nas casas, né? É uma pedra granular muito resistente, por isso ela é tão comum. E diferente dos outros tipos de pedra que nós temos, ela é muito fácil de se identificar porque, como eu falei, ela é uma rocha granular, né? E ela tem esses pontinhos. Então, por exemplo, essa daqui é a amostra de um granito branco Dallas. A gente consegue ver, esses pontinhos pretos e beges, né? Alguns claros também, que dão característica a essa pedra. Por exemplo, a gente tem aqui também uma amostra, olha, do branco siena, muito utilizado em bancadas de banheiro, até mesmo em bancadas de cozinha, tá? Por ser um granito claro, então a gente consegue ver uns pontinhos pretos, amarelados também, nos tons mais claros. E aqui a gente tem também uma amostra do granito preto São Gabriel, um dos mais utilizados aí nas bancadas de cozinha, porque o granito já é uma rocha bem resistente, mas quando a gente usa ele numa coloração escura, como o preto, ou o verde ubatuba, ou o café imperial, a gente consegue minimizar o aparecimento de manchas. Por quê? Por mais que o granito seja resistente, ele também é uma pedra que tem um índice de absorção de líquidos, considerável. Então, por exemplo, se a gente derrama em cima de uma pedra dessa clara um vinho ou um café e não limpa logo de imediato, essa pedra ela vai absorver esse líquido e vai manchar. E aí, por isso, a gente acaba optando muitas vezes por usar a pedra escura nas cozinhas, porque mesmo que derrame, caia e haja essa absorção, como a pedra já é escura, não vai ter o aparecimento da mancha, né? Ela vai acontecer, na verdade, a mancha, mas a gente não vai conseguir ver a olho nu que essa pedra manchou. Ah, Júlia, mas então você está me dizendo que eu não posso usar um granito claro na bancada da minha cozinha? Não, não estou dizendo isso. A gente pode sim usar o granito claro na cozinha, tanto que ele é mais indicado mesmo do que o mármore, porque mármore de jeito nenhum na cozinha, gente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas, por exemplo, os granitos claros aplicados na cozinha, né, a gente pode sim, tendo esse cuidado com a questão dos líquidos, derramou e logo ali dar uma limpada, não deixar por muito tempo para que não haja essa absorção. E também, assim, os cuidados básicos que a gente tem que ter. Pedras claras, assim como as escuras, mas principalmente as claras, elas têm que ter uma impermeabilização de 6 em 6 meses. Não é só impermeabilizei quando comprei e nunca mais vou fazer isso. Não, gente, pelo menos de 6 em 6 meses a gente tem que estar renovando essa camada ali do impermeabilizante para a gente estar podendo dar uma longevidade, para essa pedra. E aí, pessoal, outra das pedras naturais que a gente tem é o mármore, que totalmente diferente do granito, é uma pedra que em vez de ter pontinhos, ela tem veios. Aqui a gente tem uma amostra do bege Bahia, e como vocês podem ver, tem algumas manchas um pouco arredondadas, mas elas têm também, olha, veios aqui e aqui que dão característica, a esse tipo de pedra. E por que nós não usamos o mármore em bancadas de cozinha? Porque essa pedra é uma pedra altamente porosa, então ela risca, arranha com facilidade, além de ter um índice de absorção de líquido muito maior do que o granito, então ela mancha com muita facilidade. Então, assim, de jeito nenhum, gente, usar mármore na cozinha, porque vai ser uma dor de cabeça. Outra opção de pedra natural que a gente tem, pessoal, são os quartzitos, que são pedras de baixa porosidade e alta resistência.
Aqui eu tenho uma amostra para vocês, olha, do quartzito Infinity White, muito utilizado agora em bancadas de cozinha, porque são pedras que lembram um pouco, né, os mármores, olha, eles têm esses veios e tem algumas colorações, ó. Essa daqui, ela tem uma leve coloração mais esverdeada, tem algum, dependendo da chapa, a gente consegue também que ela seja um pouco mais azulada. E são pedras, como eu disse, bastante resistentes. Outras que vocês já devem ter ouvido falar, outros quartzitos, né, muito famosos, conhecidos, são o Taj Mahal ou o Mont Blanc. São pedras bem mais resistentes do que o granito. Visualmente também tem pessoas que acham muito mais bonitas, né, do que um granito ou do que um mármore, mas são pedras que têm um custo um pouco mais alto justamente por serem, né, bem mais resistentes. Então, assim, quando o cliente tem pode investir um pouco mais na bancada da sua cozinha, quer um pouco mais de resistência e também quer uma pedra um pouco mais diferente, a gente acaba optando por usar um quartzito. Até porque, como a gente está falando de uma pedra que tem esses veios, ela vai variando muito de chapa para chapa. Então, nem sempre o quartzito que eu usei na minha casa vai ficar exatamente igual ao quartzito que você usou na sua casa. Isso tudo depende da chapa, né, que foi comprada, da forma que foi cortado ali. Mas, Júlio, o sonho da minha vida é ter uma bancada clara, branquinha na minha cozinha, sem nenhum veio, sem nada. Não existe uma opção natural? Infelizmente não, gente. As opções que a gente tem de pedras totalmente claras, brancas, né, sem nenhum veio, branco mesmo, são opções de pedras industrializadas, como o nanoglass ou o quartzo. Aqui eu tenho, né, uma amostra para vocês do nanoglass branco, olha, então, sim, extremamente branco, como vocês podem estar vendo. E são pedras que, por ser industrializadas, né, ela tem um custo um pouco mais alto, mas também não quer dizer que a gente não tenha que ter certos tipos de cuidado com essas pedras. Então, assim, na hora da gente escolher a pedra que a gente vai usar, por exemplo, na nossa cozinha, podemos usar, sim, um granito, podemos usar, sim, um quartzito, podemos usar alguma pedra sintética, se tiver de acordo com o investimento que o cliente quer fazer, mas, por exemplo, de forma alguma a gente usa mármore nas cozinhas. Nos banheiros a gente pode sim estar usando granito, pode sim estar usando mármore. Outra dica, né, importante, mármore nunca, gente, em soleiras, em pisos, em halls de escada, porque realmente o desgaste que vai tendo, né, na abrasão ali dos sapatos das pessoas andando em cima, vai fazer essa pedra aí puindo, né, e quebrando e ficando mais porosa ainda do que ela já é. Então, não é indicado de nenhuma forma. E se você ainda tem alguma dúvida sobre pedras, se você quer mais conteúdo relacionado a isso, já deixe seu comentário aqui debaixo do vídeo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até uma próxima!